Agradecimentos. Bem, senhoras e senhores, e em continuidade à nossa programação do 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, teremos o painel Bioética nos Países Lusófonos. Para presidir este painel, convido o doutor Florentino Cardoso. E como secretário, doutor Antônio Guterres. Ambos no palco, com a coordenação do trabalho, doutor Florentino Cardoso e doutor Antônio Guterres. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade e lhes dizer que é muito bom estar aqui porque aprendemos muito. Eu queria chamar o primeiro a falar, professor Rui Nunes, médico pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, doutor em bioética, consultor da carreira médica hospitalar, professor catedrático de Sociologia Médica, foi diretor do Departamento de Ciências Sociais e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, coordenador do doutoramento em bioética, vice-presidente do Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina do Porto, membro do Conselho Médico Legal. É um currículo vasto e é muito, muito importante e muito agradecido pela sua presença aqui, professor Rui Nunes, por favor. Agora sim, muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Secretário. Agradeço muito a presença de ambos, tenho a certeza que vão ser excelentes moderadores deste painel. Cumprimento também o Dr. José Galo, que vai estar comigo a partilhar esta mundivisão, digamos assim, e todos os presentes. Tenho o enorme privilégio, aliás, de conhecer a maior parte deles. E é, obviamente, um enorme privilégio estar neste Congresso da Medicina de Língua Portuguesa, pelos motivos já expostos subejamente ao longo deste dia, mas que nunca é demais reiterar. O tema deste painel, como é bom de ver, está relacionado com esta interface entre a bioética e a lusofonia. E, portanto, também dar os parabéns à organização deste Congresso, porque penso que é muito oportuno refletirmos conjuntamente nesta trajetória. E a primeira nota que eu gostaria de salientar é o facto de que o fenómeno que nós hoje descrevemos por bioética, como aliás penso que foi salientado pelo Dr. Pavão na sua excelente intervenção hoje durante a manhã, não surge do nada, surge numa trajetória de consolidação, a meu ver muito fértil, daqueles que são os valores intemporais da medicina e que todos nós, penso que em todos os países da lusofonia, acabamos por reconhecer periodicamente quando os médicos prestam o seu juramento hipocrático. Em Portugal, este fenómeno é particularmente acarinhado pelas nossas organizações profissionais e, em boa verdade, todos os anos, os recém-licenciados em medicina, quando cursam medicina, antes de ingressarem na profissão, antes de se inscreverem na Ordem dos Médicos, a verdade é que proclamam publicamente um conjunto de princípios, um conjunto de valores que, como foi dito e bem, são intemporais, que têm a ver com a integridade da profissão, que têm a ver com o respeito pelo próximo, que têm a ver com a preservação daquilo que nós, como médicos, entendemos que é o essencial da nossa atuação. Isso é intemporal. Isso foi nos tempos de Hipócrates, há 2500 anos atrás, se calhar até já vinha de antes de Hipócrates,
passou toda a história da humanidade e estamos agora, em 2017, e aquilo que os nossos jovens médicos proclamam publicamente, perante eles próprios, perante os colegas de profissão, perante a sociedade, são, no essencial, os mesmos valores que se proclamavam há 2500 anos atrás. Com pequeníssimas distinções e muitas vezes até tem a ver com interpretações de língua e não propriamente com a questão daquilo que é o cerne milenar da nossa profissão que nós todos tanto veneramos. E, portanto, a pergunta não é tanto se estes valores intemporais da medicina, que estão muito bem plasmados nos nossos códigos de ética, em Portugal, no Brasil, nos outros países da lusofonia, em boa verdade em todos os países do mundo, em boa verdade até nas organizações internacionais dos médicos, como a World Medical Association. Portanto, a questão não é se esses valores, se esses princípios, se essas normas estão ou não atualizadas, mas como é que se desenvolveu a humanidade, sobretudo nas últimas décadas, para dar origem a este fenómeno que nós hoje designamos em todos os países do mundo por bioética. Eu creio que a questão central é esta. O que é que mudou para, efetivamente, nós hoje entendermos que a ética médica foi, é e será absolutamente essencial, é uma condição absolutamente necessária, mas falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa exatamente porque a sociedade também mudou e mudou, em alguns sentidos, dramaticamente. E, em grande medida, mudou por intervenção dos médicos. Muitas vezes até não temos consciência disso. Levava-nos longe esta discussão, mas se parássemos 30 segundos para pensar o impacto que não teve nas sociedades ocidentais e, portanto, no estilo de vida, no modo de vida que nós temos no Ocidente, por exemplo, do planeamento familiar por causa da contracepção feminina, evidentemente que se pensássemos 30 segundos para pensar, veríamos que algo que parece completamente banal nos dias de hoje, mas mudou radicalmente o mundo como nós o conhecemos. Mudou a demografia. O grande desafio do século XXI, que vai ser a demografia, é, em grande medida, por causa desta pequena evolução médica, mas que é uma grande evolução para a humanidade. Mudou, por exemplo, o papel da mulher no mercado do trabalho. Não é por acaso que nós hoje vemos, por exemplo, nas faculdades de medicina, tantas mulheres, e no Brasil não é diferente de Portugal, a cursarem esta profissão. Isso deve-se em grande medida porque elas hoje podem dispor de si próprias e fazer escolhas sobre aquilo que querem para o seu futuro. E, portanto, as relações familiares, os novos padrões de família, enfim, era uma discussão infindável que tem a ver com uma evolução médica. E, se calhar, não prestámos a devida atenção a isso. Como não prestámos a devida atenção a outros fenómenos de evolução da ciência e da tecnologia, que, obviamente, são absolutamente deslumbrantes, em grande medida, mas que suscitaram questões éticas de tal profundidade que ainda hoje não têm uma resposta consensual no mundo civilizado. Podíamos dar inúmeros exemplos, mas se nos reportássemos a título exemplificativo a tudo o que tem a ver com a procriação medicamente assistida, por exemplo, a questão do estatuto ontológico, ético, jurídico do embrião humano, temos a certeza, qualquer um de nós tenha plena certeza e a plena consciência, que até numa sala, com algumas dezenas de pessoas como esta, haveria profundas divisões conceituais sobre o estatuto do embrião humano. Porque uma coisa é o embrião humano quando está dentro do ventre materno durante uma gravidez, outra coisa é o embrião humano quando está criopreservado a menos 198 graus. Aí tem uma identidade própria, tem uma natureza própria e há de ter um estatuto próprio. Ora, se para alguns o embrião é pessoa desde o momento da concepção, para outros trata-se apenas de um aglomerado de células, ainda que de natureza humana. Portanto, isto só para termos uma pequena ideia de como um grande avanço da medicina, a procriação assistida, que no fundo conseguiu tirar da esterilidade e da infertilidade conjugal muitos milhões de casais em todo o mundo, e portanto eu não desconheço o enormíssimo avanço até civilizacional que isso representa, mas suscitou problemas éticos que ainda hoje não têm solução.
o estatuto do embrião, a seleção de embriões, a manipulação de embriões, tudo isso, por muitos diferentes fins. Reparem que nós podemos manipular embriões por questões tão simples como a escolha do sexo, e só isso já representa um problema ético infindável, mas para selecionar características, por exemplo, para salvar a vida de um irmão que tenha uma talassemia ou uma leucemia, ou até para escolher verdadeiramente características físicas, traços psicológicos, ou fala-se agora do moral enhancement. Vejam ao que chegou a tecnologia. Hoje fala-se e discute-se nas grandes revistas de bioética que a única maneira de salvar a humanidade da autodestruição é utilizar a engenharia genética para o moral enhancement, ou seja, para a melhoria ética da espécie. E eu pergunto, como é que isso se consegue e o que é que significa melhorar eticamente a espécie num quadro de pluralismo ideológico como nós vivemos. Mas, portanto, isto só para cristalizar a ideia de que a ciência não tem limite. Como foi dito de manhã e muito bem, a questão é quais são as fronteiras éticas do conhecimento e, efetivamente, nós sabemos que neste mundo globalizado há sempre alguém, em qualquer país do mundo, que concretiza os desígnios, mesmo os mais recônditos da ciência. E, portanto, a bioética, em grande medida, também é filha, é produto desta evolução científica muito pouco controlada no plano dos seus contornos éticos. E, portanto, temos uma ciência fantástica que consegue ultrapassar todas as fronteiras, consegue ultrapassar as fronteiras da espécie, por exemplo. Como sabem, a biologia sintética vai conseguir, seguramente, criar seres vivos, pessoais, não humanos. E eu pergunto, como é que a nossa ordem ética e jurídica mundial vai reagir quando existirem verdadeiros androides, que para já não passam dos filmes de Hollywood, mas amanhã vão ser uma verdadeira realidade. E eu pergunto como é que vamos responder coletivamente a isto. Como é que os médicos vão responder a esta questão? Portanto, para não me alongar, porque sei que o tempo é curto, já me informou o Sr. Presidente, eu diria que a bioética, em grande medida, surge por este desfazamento entre aquilo que é a evolução da ciência e da tecnologia, por um lado, e por outro, obviamente, também o seu controle ético, que não seja a consciência individual dos cientistas, que ainda considero que é muitíssimo importante, mas que de toda a evidência não é suficiente para acomodar todas essas aplicações da ciência. Resta ver que não é por acaso que em todos os países do mundo, e o Brasil não é exceção, Portugal não é exceção, Cabo Verde não é exceção, Moçambique não é exceção, Angola não é exceção, criaram-se comitês de ética. E os médicos têm que fazer aqui pelo menos uma autoavaliação, para não dizer uma autocrítica. Porquê é que há comitês de ética? Então a nossa ética profissional não chega? A nossa ética na pesquisa não chega? Têm que vir entidades supervisoras do ponto de vista ético externos para garantir que aquilo que nós fazemos cumpre com os preceitos éticos universalmente proclamados? Vale a pena também pensarmos sobre isto. Em todo o caso, esta é a realidade. A ciência, sobretudo no final do século XX, início do século XXI, não tem balizas do ponto de vista da própria ciência. As balizas a existirem têm que ser a nossa consciência coletiva, que se acaba por traduzir nestes valores da bioética e, como o professor Amnon Karmi disse hoje de manhã, estão plasmados, por exemplo, nos 15 grandes princípios de bioética da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Portanto, há esta outra dimensão mais global que eu queria aqui também interpelar e convocar para a nossa discussão, quer neste momento, quer daqui a alguns minutos. Diria também que não teremos muito tempo a abordar esse tema, mas ainda fazendo aqui alguma ponte com a pesquisa, que por vezes, e este aspecto considero que é de maior importância, sobretudo para os jovens que estão lá no fundo, por vezes, quando o médico despe a sua bata branca de médico e veste a bata do cientista, as coisas mudam. E todos nós sabemos que é assim. Por uma razão muito simples. Porque o ethos da medicina é curar, é tratar, é aliviar o sofrimento, é a dedicação total. O ethos do cientista e da ciência não é o mesmo. É gerar ciência. É gerar conhecimento científico universalizável.
é contribuir para o bem da humanidade, nem que seja à custa de pessoas. E a história da medicina, sobretudo no século XX, recorda-nos isso mesmo. E não é apenas aquilo que se passou no período do nazismo, isto é transversal a toda a humanidade. Ou seja, a ânsia de gerar ciência, e ciência com qualidade, notem bem, com muita qualidade, às vezes até pode propiciar o próprio Prémio Nobel, mas eu pergunto à custa de quê? Foi muito interessante, Sr. Presidente, permita-me só este breve inciso. Foi muito interessante que aqui, há alguns meses atrás, recebemos na Faculdade de Medicina do Porto uma editora do New England Journal of Medicine, que vinha falar aos jovens médicos e aos jovens cientistas de como publicar no New England. E eu fui muito interessado porque também gostaria de adquirir esse tipo de conhecimento. Pois a senhora, uma colega nossa de Harvard, penso eu, esteve 2/3 do tempo, portanto, 40 minutos numa hora, a falar sobre ética na ciência, a falar como evitar o plágio, a falar de integridade científica, dos comitês que têm para rever os trabalhos publicados, para chegar à conclusão que não são fraudulentos. E eu fiquei surpreso. Por um lado, fiquei satisfeito porque, como professor de ética, fui ouvir uma aula de ética. Mas, por outro lado, fiquei surpreso como é que, nas grandes revistas de ciência médica, aquilo que se fala mesmo é de ética na ciência e de combate à fraude, ao plágio, etc, etc. Portanto, eu diria que a bioética também surge como fenómeno global nos anos 70, por essa mente criativa que foi Ivan Potter, precisamente por causa desta interface, ou seja, de uma ciência absolutamente desmesurada, ainda que traga inúmeros benefícios à humanidade, mas por outro, com dificuldade em criar barreiras éticas, porque infelizmente a nossa consciência ética individual e profissional não consegue resolver todos os problemas que são suscitados. Eu diria também, para terminar, Sr. Presidente, que a bioética também surge porque a concepção de sociedade mudou. Porque nós, hoje, não aceitamos mais uma imposição coerciva de uma determinada visão do mundo. Porque nós todos, como seres pensantes, seres intelectualmente diferenciados, podemos ser mais ou menos, não é por sermos mais letrados, termos cursos superiores, mestrados ou doutorados, que temos esta capacidade mais desenvolvida de que têm outras pessoas na sociedade lá fora. Numa sociedade livre, todos querem ter a possibilidade de pensar por si próprios, de levar a cabo aquilo que é a sua criatividade intelectual, de fazer escolhas na sociedade e de fazer escolhas na saúde. E esta inversão de paradigma, que não está totalmente contemplado no universo hipocrático da medicina, foi uma grande evolução e uma grande transformação do final do século XX. Portanto, o final do século XX e o início deste século XXI, no fundo, tem a ver com este fervilhar das sociedades pluralistas, das sociedades democráticas, das sociedades onde nós, de facto, e apesar de tradições culturais muito, muito grandes que temos todos, mesmo em comunidades pequenas, de facto encontramos-nos como moral strangers, como estranhos morais. Podemos ter tradições comuns, mas cada um é aquilo que quer ser. Cada um de nós cumpre-se a si próprio. E é assim que deve ser. E é assim que deve ser também na medicina, na biologia, na genética, na reprodução, na ciência. E, portanto, esta nova concepção de que cada um de nós pode e deve exercer a sua liberdade de autodeterminação, exercer a sua liberdade ética pessoal, construir o seu próprio caminho, isto é novo na medicina, porque a medicina hipocrática não contemplava esta evolução. Contemplava, sim, uma relação um pouco até paternalista, como todos nós sabemos. E, portanto, o mistério agora desta nova bioética é tentar conciliar, aparentemente, dois caminhos que não se cruzam. Como nós dizemos em Portugal, fazer a quadratura do círculo. Ou seja, conciliar a atitude tradicional da medicina, de beneficência, de dedicação, de entrega total, com uma outra perspectiva onde cada pessoa, cada um de nós, mesmo estando doente, pode e se calhar deve ser corresponsável pelo seu destino. E, portanto, esta ideia da liberdade e autodeterminação da pessoa
vem confrontar com firmeza alguns e grandes pilares da ética tradicional. E por isso não é por acaso que surgem hoje como elementos doutrinais inultrapassáveis na ética e no direito da saúde, por exemplo, tudo que tem a ver com o consentimento informado, com o consentimento diferido no tempo, aquilo que hoje se designa pelas diretivas antecipadas de vontade, através de um testamento vital, que o Conselho Federal de Medicina já aprovou, ou da nomeação de um procurador de cuidados de saúde. E também, não podemos fechar os olhos a isso, um debate que temos neste preciso momento em Portugal, com grande fulgor na Assembleia da República, portanto, no órgão legislativo, a possibilidade de a pessoa dispor diretamente da sua vida. Ou seja, o debate da eutanásia. Não sou pessoalmente um fã deste debate, mas reconheço que era uma inevitabilidade em qualquer sociedade civilizada que ele se fizesse. No Reino Unido, faz desde o início do século XX. Portanto, não era nada de novo que em Portugal chegasse no início do século XXI. Portanto, este é o contexto. Esta é a moldura ética das sociedades contemporâneas. E a pergunta é, como é que nós, países e mundo da lusofonia, devemos responder a este debate? E daí, porventura, a proposta de criação deste painel. E a ideia que nós temos fervilhado ao longo da última década, e o Dr. José Galo com certeza vai também atravessar com grande capacidade esta temática, a ideia que nós temos fervilhado é que, sim, há um conjunto de valores que são universais, uns que são, digamos assim, os herdeiros da ética médica hipocrática tradicional, outros que são o fruto do debate transnacional que existe nesta matéria e que estão plasmados nas convenções internacionais que Portugal, Brasil e os outros países da lusofonia subscreveram, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, para não ser sexista, a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, também, que o Brasil também já ratificou, a Declaração da Unesco, que eu já referi aqui, portanto há instrumentos ético-jurídicos mundiais que abarcam estes grandes princípios, mas, apesar disso, estou em crer, e é a visão conjunta que temos, pelo menos as pessoas que estão associadas a este projeto, estou em crer e estamos em crer que pode haver aqui o refinamento de alguns destes princípios, tendo em consideração a nossa cultura, a nossa tradição, em alguns domínios, por exemplo, no consentimento informado, por exemplo, no domínio da transplantação de órgãos, mesmo da ética na pesquisa, ou seja, uma visão que seja comum, que seja partilhada, com base, obviamente, nestes valores universais, que muitos deles são civilizacionais, são realizações culturais ímpares e, portanto, são inquestionáveis. Mas depois podem ser, se calhar, aplicados de forma diferente. E é esse exercício que eu creio que o mundo da lusofonia e a medicina da lusofonia podem e, a meu ver, devem fazer. Só mesmo para exemplificar e para terminar, como saberão muitos dos presentes, a Bélgica, portanto um país da União Europeia que Portugal integra, e não muito distante do nosso país, demora tanto tempo chegar de Portugal à Bélgica como chegar de Brasília à Rondônia, portanto não é muito longe, mas aprovou recentemente uma lei que não apenas aprova a eutanásia, mas aprova a eutanásia em crianças de qualquer idade. Que aprova a eutanásia em pessoas, por exemplo, com problemas psiquiátricos ou com depressão. Ou, como vai ser aprovado agora no Parlamento belga, a prática da eutanásia em pessoas simplesmente porque ultrapassaram uma determinada idade. Portanto, isto é negação, é subversão, a meu ver, de uma ética verdadeiramente centrada na dignidade da pessoa, na igual dignidade das pessoas. Porque não é por ter uma idade mais avançada que se é menos pessoa. A pessoa não se mede pela idade, como não se mede pelo género, como não se mede pela cor da pele. A pessoa ou é ou não é. Não há meias pessoas, nem há quase pessoas, nem há pessoas que já foram. Ou seja, as pessoas que já foram, nós temos uma designação para isso na medicina, mas que eu não vou repetir aqui. Portanto, para terminar, eu dizia que este é para mim o desafio da bioética, é
faça uma bioética global, com valores que são universais, depois cada cultura conseguir refinar esses princípios e adaptá-los às particularidades dessa mesma cultura. E estou em crer que Portugal, o Brasil e os países irmãos da lusofonia têm todas as condições para não apenas refinarem os princípios, como eu aqui referi, mas de propor ao mundo uma ética e uma bioética com determinadas particularidades que amanhã venha a ser o modelo ético e moral de maior superioridade à escala internacional. Este é o nosso objetivo e espero que os nossos países irmãos estejam mobilizados também para conseguirmos mostrar à escala internacional que o modelo que propusermos vai ser tão bom ou melhor do que aqueles que já existem. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Rui Nunes. Vamos convidar o próximo conferencista, o amigo Irangalo, que é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Pará, especialização em toxicologia, pós-graduação MBA em Gestão Empresarial de Cooperativas pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Bioética pela Universidade do Porto, diretor-tesoureiro do Conselho Federal de Medicina, coordena várias comissões no CFM e faz parte do corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e coordena o programa de doutoramento em bioética no âmbito do CFM em convênio com a Universidade do Porto. Por favor, Galo. Bom, boa tarde a todos. Prometo que serei rápido. No mínimo 2 horas. Como eu sou muito amigo do Florentino, ele me concedeu 4. Então, até 10 horas da noite, às 22 horas, nós estamos resolvidos. Eu queria, inicialmente, agradecer ao presidente do CMLP, o meu querido amigo Carlos Vital. E vou apresentar esse trabalho que nós realizamos no maior hospital da minha região. E fiquei um pouco estarrecido com os dados que eu coletei. O método que optamos foi de um estudo descritivo, transversal, em uma unidade pública da cidade de Porto Velho, do meu estado. Foi realizado um inquérito em todos os prontuários médicos, levantados e relacionados aos nascimentos ocorridos durante os anos de 2006 e 2007. Estes dados foram coletados, sumários, todas as gestantes, tais como identificação, idade, endereço, tipo de parto, dados da história obstétrica e dados relacionados ao procedimento obstétrico. Eu tive muita dificuldade quando fui fazer essa coleta, foi a baixa em qualidade dos prontuários. Eu fiquei até um pouco estarrecido. Muitos não tinham nem partograma. E eu resolvi, depois desse dia eu ter feito toda essa coleta, procurar o diretor do hospital para que conversasse com os médicos obstetras em relação a essa qualidade desses prontuários. E depois eu fui para a pesquisa. E essa pesquisa, foi uma pesquisa de campo, que eu localizei 422 pacientes. Eu demorei 4 anos para concluir esse trabalho. Fiz 71 perguntas, 29 perguntas relacionadas à situação social e demográfica dessas adolescentes, 28 perguntas relacionadas à história reprodutiva dessas pacientes e 14 perguntas relacionadas às exigências do nascimento propriamente dito. E começamos
com esta situação. A Organização Mundial de Saúde preconiza adolescentes na idade de 10 a 19 anos. E é época de profunda transformação. Biopsicossociais, sujeita a vulnerabilidades e risco. Muito embora nos dias atuais o gradiente biológico, físico e emocional entre uma menina de 10 anos e uma mulher de 19 anos deve ser levado em conta, dadas as notáveis diferenças entre a realidade vivenciada por cada qual com idade tão distanciada. Durante a adolescência ocorre uma profunda desestruturação da personalidade e, com o passar dos anos, vai acontecendo um processo de reestruturação e as profundas transformações culturais que ocorreram nas últimas décadas influenciariam diretamente o comportamento sexual dos adolescentes, particularmente no que se refere à ampliação da liberdade sexual e no aumento progressivo do número de adolescentes que se permitem a iniciar relações sexuais no período de pré-casamento. O que me chamou muita atenção nesse nosso trabalho foi a dependência dessas adolescentes a seus familiares. O primeiro subtópico desta introdução se relaciona à dependência dos familiares, em especial a dependência econômica, que limita, tolhe, mas não impede ou não restringe a autonomia para a definição ou o exercício da sexualidade, e esta autonomia é compreendida como uma busca pela autodeterminação pessoal e a independência concebida como autossuficiência econômica. Para as gerações jovens atuais, a conquista da independência se coloca cada vez mais tardia, o que não impede que a autonomia seja uma aspiração cada vez mais precoce. Nas gerações passadas, tal autonomia estava fortemente condicionada pela emancipação financeira e residencial dos pais. Esses dados estatísticos, eu fiz questão de trazer para vocês esses dados estatísticos para fazer uma comparação com o nosso país. Estima-se que em todo o mundo tem ocorrido mais de 1 bilhão de gestação em mulheres na faixa etária entre 10 e 19 anos, sendo que 70% dessas ocorreram nos países em desenvolvimento. 1 em cada 5 partos no Brasil acontece em mães adolescentes, conforme dados colhidos pelo IBGE. Nos Estados Unidos, da América Latina, ocorre uma variação na incidência da gravidez no adolescente entre os 50 estados daquele país, com uma média de 18% ocorre gravidez na adolescência. Na Europa, o índice de gestação em adolescente apresenta variações, sendo que no leste europeu a incidência é maior do que no oeste da Europa, e o Reino Unido apresenta as taxas mais elevadas. E na Suíça, o índice de gestações na adolescência é o mais baixo do oeste europeu. O texto divulgado pelo Ministério da Saúde revela uma queda substancial na incidência da gravidez na adolescência em todas as regiões do país. Nos últimos 10 anos, houve um decréscimo. Adolescentes em todas as regiões do país. Podemos observar que em toda a região do Brasil ocorreu um decréscimo significativo na incidência da gravidez na adolescência, todas as regiões do país em que em nosso estado ocorreu 50% do decréscimo. Talvez tenha sido as educações das escolas. No período compreendido entre 2000 e 2009. No Brasil, conforme eu disse, no Centro-Oeste, a queda foi de 37%. No Sul, de 36,5%. No Sudeste, 36,3%.
3%. A região norte é onde houve menor redução, 21,9%. Os adolescentes constituem um grupo populacional especialmente vulnerável. Enquanto a vulnerabilidade pretende expressar assim situações que susceptibilizam as pessoas aos agravos, aos potenciais do adoecimento e não adoecimento, relacionado a indivíduos ou grupos que vivem determinado conjunto de situações. Além da gravidez não planejada, vários outros comportamentos podem acarretar problemas sociais importantes para a saúde dos adolescentes, como o aborto, as doenças sexualmente transmissíveis, as drogas, a criminalidade e a violência. Em decorrência da assimetria de gênero, a gravidez na adolescência pode ser caracterizada como uma condição de vulnerabilidade acentuada, que pode incidir negativamente sobre o desenvolvimento das mulheres jovens e seus filhos. Na gravidez precoce, os papéis de mãe e filho se confundem. Ficar grávida na adolescência significa apressar a passagem de uma etapa confusa do ser humano. É ser mães ao mesmo tempo em que se está descobrindo o amor e o desejo sexual, e também um período na qual ainda se revelam as marcas da infância. Associa-se ao fato, a gravidez adolescente é muito mais comum nas meninas que vivem em condições sociais e econômicas desfavoráveis. Elas estão mais susceptíveis à doença sexualmente transmissível, às drogas, à criminalidade, à violência e ao aborto. As condições econômicas são totalmente desfavoráveis. E o papel da mídia? A mídia reforça em vários aspectos o pensamento mágico, ainda presente na adolescente, ao mostrar casos de gravidez na adolescente que são resolvidas de forma quase mágica, como quedas de escada, etc. Além de raramente mostrar as consequências de ter um filho nessa fase da vida, outro aspecto da contribuição da mídia é o grande reforço que dá aos papéis da esposa, mãe da mulher, e a glorificação de algumas mulheres que optaram pela gravidez. Adolescente em busca de modelo tem na tela da TV a oportunidade de encontrar. Daí pode decorrer a ausência de informações sobre prevenção de gravidez por parte do pai. O contexto familiar pode influenciar na ocorrência da gravidez também de outras formas. A ausência de laços afetivos fortes na família. Isso aqui eu detectei as crianças sendo castigadas pela outra criança que é a mãe, batendo sem um mínimo amor afetivo, sem nada. Com receio do abandono também por parte deste, caso não lhe dê a tal requisitada prova de amor. A gravidez na adolescência é um episódio, é a parte do processo de busca de identidade, procura na qual o adolescente pode ter dificuldade em relação ao espaço e ao tempo, e que a faz assumir atitudes de rebeldia, buscar grupos menores ou até marginalizados que a compreendam, tentar soluções mágicas para seus problemas, criar juízos de valor, desprezar o que os adultos lhe impuseram e, por isso, desenvolver atitudes agressivas com aqueles da sua volta. Constantemente tem necessidade de sonhar, escolher ideias com as quais pode se identificar e se refugiar, na fantasia para realizar suas experiências e conquistas. A literatura é muito controversa em relação aos riscos obstétricos. Embora o assunto possa gerar muitas controvérsias sobre o risco inerente à gravidez em adolescente, não resta dúvida sobre os impactos sociais causados pela gestação nos adolescentes. Se persistem dúvidas sobre o risco obstétrico na gravidez na adolescência, estes ficam bastante claros quando se relacionam aos problemas nutricionais que acometem as meninas, tanto naquelas com nutrição deficiente, quanto as meninas com problemas de obesidade. O que também me chamou a atenção foi a medida de prevenção, que é o foco das escolas e a contracepção. A maioria das meninas, das adolescentes entrevistadas, desconheciam qualquer tipo de método contraceptivo,
mais de 40%. Aspecto ético ligado à gravidez nas adolescentes. Limitação das liberdades. A responsabilidade de formar consciência para um exercício livre e responsável, enquanto há várias limitações próprias da faixa etária e da imaturidade física e psíquica inerente. Autonomia da pessoa. A jovem mãe tem uma limitação na autonomia para a tomada de decisões, entre outras causas, pela subordinação que a caracteriza, a estrutura social marcada pelo patriarcalismo. Vulnerabilidade. A gravidez não planejada pode ser a consequência de um ato sexual livre e consensual, lastreado em fantasias eróticas ou então baseado na coerção ou em outros abusos motivados pelos parceiros, cabendo aqui o risco inerente da AIDS, DST e outros próprios da idade, como a drogatização. Segredo e confidencialidade. A obrigação de manter a confidencialidade não diminui apenas porque a paciente é uma adolescente. A confidencialidade apoia-se no artigo 103 do Código de Ética Médica, que veda ao médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha a capacidade de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucionar. Esse é o artigo 103 do Código de Ética Médica. Consentimento informado. Para que um adolescente receba tratamento médico segundo a lei, os pais ou responsáveis devem firmar um termo de consentimento. No entanto, na prática, isto não ocorre. Frequentemente, os serviços que se propõem a dar atenção especial ao adolescente precisam aproveitar sua vinda e atendê-la, sem esta formalidade. Cabe ao profissional, portanto, procurar uma solução de acordo com o bom senso de preferência, solicitando ao próprio adolescente que firme seu consentimento, que procure o envolvimento da família sempre que possível. Isso aqui não é realidade. Lamentavelmente, não é feito. As limitações, elas sofrem as suas limitações na liberdade. A autonomia praticamente não existe. A vulnerabilidade fica vulnerável. Segredo e confiabilidade, consentimento informado, foi o que eu falei. Esse trabalho que foi realizado por nós, ele teve um objetivo principal, que era estudar as causas da gravidez na adolescência na cidade de Porto Velho, Rondônia, no norte, bastante distante do nosso país. Suas implicações éticas no âmbito pessoal, familiar e social, além do desdobramento para a saúde pública. Eu detectei que isto é um caso de saúde pública em Rondônia. Lamentavelmente, as crianças e adolescentes, quando engravidam, eles abandonam as escolas e ficam duas crianças praticamente desassistidas do poder público. A hipótese desse trabalho é que as adolescentes são um grupo de pessoas vulneráveis, que engravidam em busca de novas expectativas de vidas e fazem da gestação uma ferramenta que proporcionará possibilidades reais de oportunidade para o abrandamento das diferenças e eliminação das condições sociais desfavoráveis. Trata-se de um grupo de meninas socialmente oprimidas, sem perspectiva, esmagada pela necessidade de sobreviver. Buscam ingênuas a gravidez desamparada como alternativa para dar concretude aos sonhos, ou como instrumento de autorrealização e, por consequência, precocemente têm seus projetos de vida amputados por essa gravidez. Mulheres que tiveram filho em 2006, 2007, eu peguei 4.710 prontuários. Em 2006, ocorreram 3.153 registros, 3.153 partos. Em 2007, 1.557 partos. Houve 1.354 casos de gestação entre mulheres de até 19 anos. Ou seja,
Desse montante, 28,7% foi gravidez na adolescência. Então, é alarmante esse percentual que nos chama a atenção. Característica da amostra. Foi o que eu acabei de relatar agora, 1.354 casos de gestação em mulheres de até 19 anos registrados em Rondônia, 422 concordaram em falar sobre o tema em entrevista com este pesquisador. Dessas 422 mulheres, a idade variava entre 13 a 19 anos. Do grupo, 135 registros ocorreram nas faixas entre 17 a 19 anos. Com respeito à via de nascimento, das 422 entrevistadas, 51,2% nasceram de cesariana e 48,8% de parto normais. E alguns casos com algum problema neurológico. Isso provando que o acompanhamento no pré-parto foi um pouco falho. No grupo, a primeira relação sexual aconteceu majoritariamente na faixa etária de 13 a 15 anos, 68,2%. Das 30 entrevistadas, tiveram sua primeira relação sexual entre 10 e 12 anos, que foi 7% do total. Das 422 entrevistadas, declararam realizarem de pelo menos um aborto antes do nascimento. 5 delas informaram terem passado por 2 interrupções de gestação. A maioria das adolescentes entrevistadas declararam ter uma relação fixa, sendo que 61,4% mantinham uma união estável com o companheiro no momento do nascimento. A expressão utilizada pelas mulheres para definir união estável é "nós estamos juntos". Define-se como casada aquelas que se submeteram aos ritos da formalidade do casamento civil ou religioso. Os dados da tabela se referem à situação conjugal. No momento da entrevista, se pode observar que ocorreu uma pequena diminuição no percentual de adolescentes que se declararam solteiras, assim como aquelas que se declararam ter união estável à época do nascimento. A presença de 2 adolescentes que se declararam viúvas na ocasião da entrevista pode ser um reflexo dos elevados índices de criminalidade na periferia da cidade de Porto Velho. Um terço das meninas, 33,4%, manifestaram o desejo de ter uma nova gestação. 33,9% declararam não querer outro filho. E 32,7% explicitaram o desejo de nova gestação, mediante um relacionamento estável. Este dado me chamou a atenção. A gravidez da adolescente, o coleta, quanto ao desejo por uma gestação, conforme as outras entrevistadas. Não, 33,3% não querem ter mais outra gravidez. Sim, 33,4% quiseram ter nova relação. Este aqui me chamou também a atenção. 78,4% não me sinto feliz em relação a esta gravidez. O percentual de mães adolescentes que declaram não se sentirem felizes é bastante elevado em relação àquelas que declaram se sentirem felizes. Obviamente que a abordagem e mensuração para o sentimento da felicidade é uma gestação bastante complexa e envolve uma gama de variáveis nos vários setores da vida pessoal, sentimental, profissional e familiar. Definitivamente, não é justo que meninas socialmente oprimidas, sem perspectivas, esmagadas pela necessidade de sobreviver, busquem ingênuas a gravidez desamparada,
como alternativa para dar concretude aos sonhos ou como instrumento de autorrealização. É preciso concordar que um projeto que combina justiça social e justiça de gênero constitui não só uma agenda bastante razoável, mas até mesmo fundamental para garantir a dignidade e os direitos humanos desse grupo vulnerável da população, do qual 78,4% se declaram infelizes. A autonomia da pessoa jovem. A mãe jovem tem uma limitação na autonomia. A vulnerabilidade. A gravidez não planejada pode ser a consequência de um ato sexual livre e consensual, lastreado em fantasias eróticas ou então baseadas na coerção ou em outros abusos motivados pelos parceiros, cabendo aqui o risco das doenças sexualmente transmissíveis. Critério para tomar decisão. Uma menina ainda em fase de formação terá que tomar decisões diante de uma gestação precoce. A gravidez não planejada, mesmo quando consciente ou inconsciente desejada, implica sempre um processo de decisão com respeito à sua aceitação. E a limitação da liberdade? A responsabilidade de formar consciência para um exercício livre e responsável encontra várias limitações próprias da faixa etária e da imaturidade física. Como eu já falei, deu aqui, pulou. Como é que eu volto? Isso. O matrimônio infantil, isso aqui já está, é uma reflexão que nós temos que fazer. Mulheres antes da hora, matrimônio com crianças e adolescentes. Isso aqui é para nós fazermos uma reflexão. O matrimônio infantil priva em um desenvolvimento físico e psicológico saudável e também se torna um fator perpetuador da pobreza. Mulheres antes da hora. Legislação brasileira é o país com o maior número de casamentos precoces na América Latina. O nosso é o 4º país do mundo. Consequências vão desde os baixinhos de escolaridade, exposição à violência doméstica. Todos os anos, uma realidade rouba a infância de 15 milhões de meninas no mundo que se casam antes dos 18 anos. Vive desamparada pela família. O matrimônio entre crianças e adolescentes do mundo. 15 milhões de meninas menores de 18 anos se casam todos os anos no mundo. 40% na África, 24% na América Latina e Caribe. No Brasil, 36% das meninas já estão casadas aos 18 anos. 11% das garotas são casadas aos 15 anos. O que os países podem fazer para pôr fim à prática? Proibir e invalidar o casamento infantil, fixar a idade mínima para o matrimônio em 18 anos, remover exceções à idade legal para o casamento, punir quem autoriza ou contrai casamento infantil. Consequências: a maior exposição à violência doméstica, abandono da vida escolar, maior incidência de gravidez na adolescência, maior taxa de mortalidade materno-infantil, menor participação no mercado de trabalho. No Brasil, apesar das leis estipular 18 anos como idade ideal para a união matrimonial e autorizar a anulação do casamento infantil, infelizmente, esses matrimônios ocorrem no Brasil, pois a legislação brasileira libera meninas se casarem a partir dos 16 anos, desde que haja consentimento dos pais. Em caso de gravidez, a lei autoriza em qualquer idade. A legislação deveria proteger essas garotas e não expô-las. Muitas vezes essas crianças são expulsas da casa
pelos pais. Está patente que a maior incidência de casamento precoce ocorre nas regiões com maior índice de pobreza, enquanto o Brasil não fizer reforma da legislação de uniões formais e informais, realidades nocivas continuarão. Isto aqui foi onde eu fiz a pesquisa de campo, para você ver como é que essas crianças moram, onde é que elas habitam. Aqui já foi eu conversando com as mães das adolescentes. Aqui é uma adolescente sendo entrevistada. Isso aqui me chamou a atenção. Olha o rostinho dessa mocinha aí. Ela estava com 13 anos e engravidou com essa criancinha que está aí, ó, aos 11 anos de idade. Aqui é um caso típico também, essa mocinha tinha, parece que 12 anos de idade. E trouxe para a reflexão um passarinho na gaiola. Ser forte não é ter a fúria de um leão, mas sim a paciência e humildade de um pássaro, que mesmo preso em uma gaiola, canta e tem esperança de um dia poder voar. Essa esperança está comigo ainda. Essa é minha família. Esse é meu neto. Esse moleque que está hoje com 9 anos de idade, né? Ele é faixa preta de taekwondo. Está seguindo os passos do avô. Essa é minha filha. É minha mulher. E aí está o meu tesouro. Meu muito obrigado. Muito obrigado, Galo. Cumprimentar aí Galo e o professor Rui Nunes pelas belas apresentações. Se puderem acender a luz aqui, fica melhor. E vamos colocar aqui à disposição da plateia. Quem quer contribuir, por favor, veja já o microfone. Eu estou aqui acompanhado pelo amigo Antônio Gutierrez, que é do Timor-Leste. Estamos aqui juntos. Eu vou só fazer uma breve introdução, enquanto alguém já identifica quem quer falar. Nós falamos muito ética, moral, e tem vários cientistas, filósofos, que dizem que é exatamente a mesma coisa. Ethos vem do grego, moros vem do latim, e ambas significa exatamente a mesma coisa, que é costumes. O que significa dizer que algumas coisas mudam de acordo com os costumes. E, obviamente, determinados fundamentos variam. Locais, civilizações, pontos de vista econômicos. E, às vezes, num pequeno território, os valores mudam muito. Exemplos, nós temos alguns no Brasil e fora dele. Algo bastante interessante na nossa área, e aí que diz respeito a algo que nós devemos cada vez falar e cobrar, é em relação à pesquisa que o professor Rui Nunes fez enormes referências. Cada vez mais nós devemos exigir que toda a pesquisa fique à mostra. Se tem um grupo de pesquisadores aqui que faz determinada pesquisa, seguindo todos os padrões éticos, que ele coloque à disposição, depois de fim da pesquisa, não somente dos bons resultados, mas também dos maus resultados, e como ele chegou ao bom e ao mau resultado. Porque nós estamos habituados a ver só as coisas boas das pesquisas. E as coisas ruins só vêm depois de maus desfechos, ou, como eles dizem, desfechos inesperados. E aí tem um livro que está traduzido em mais de 20 idiomas. No Brasil ele foi traduzido como Avaliação dos Tratamentos de Saúde. Tem 4 autores, 3 médicos e um leigo.
uma advogada, E essa observação eu queria fazer porque nós já temos em várias instâncias nossas leigos contribuindo no nosso dia a dia, no que fazemos. O BMJ, British Medical Journal, já tem no seu conselho editorial não somente médicos, tem leigo. Ele iniciou isso no mundo. Então, eu queria só dar essa introdução e, obviamente, ouvir dos senhores e perguntar, questionar, contribuir em relação às duas belas apresentações. Boa tarde. Meu nome é Regina, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Primeiro eu queria parabenizar o Galo, já conheci esse trabalho dele, tive oportunidade, mas é sempre uma boa oportunidade para pensarmos e nos sensibilizarmos com uma questão tão importante como gravidez na adolescência, que é, mais do que nunca, uma expressão da desigualdade e da marginalidade, particularmente das mulheres, em várias partes do mundo e na nossa comunidade de língua portuguesa, sobretudo, né? Onde essa questão é uma questão bastante candente. E aí eu vou aproveitar a pergunta do professor Rui, que estamos discutindo aqui objetivos para propostas ou bioética para essa comunidade, que é uma comunidade que o Vital mostrou na abertura que ela é marcada sobretudo pela desigualdade. As diferenças dos países, as diferenças, e aí eu volto a reforçar uma questão dos sistemas de saúde. Nós temos um sistema de saúde em Portugal universal e público, e que funciona bem, com um nível de satisfação muito bom, o mesmo na Inglaterra, o mesmo na Espanha, e o mesmo parecido com o nosso. E o nosso tem mais problemas que os deles. Então nós temos que refletir quais são os nossos problemas aqui. Não é exatamente da proposta, porque funciona aqui, funciona no Canadá, funciona em Portugal, etc. e tal. Essa questão, ela marca exatamente uma questão da desigualdade entre os países, professor Rui. Então, eu acho que um desafio, talvez para nós, que a gente se debruça sobre a questão da bioética e estudar a questão da bioética, eu acho que seria uma das questões, era exatamente trabalhar a questão da bioética e desigualdades. Digo isso porque também concordo com o professor que nós temos algumas questões que são parâmetros para nós. Eu, particularmente, diria, e estou perguntando, acho que seria interessante, a gente, por exemplo, partir da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Acho que é um bom início de discussão para os diferentes países, particularmente, acho. Numa comunidade como essa, marcada por tantas condições diferentes de saúde, de vida e de desenvolvimento. E uma questão essa já mais particular, que é um debate hoje bastante presente nos Estados Unidos, Europa, que se inicia, e eu acho que é um debate importante, é a questão da objeção de consciência. Se esse debate vocês estão fazendo e como estão mais ou menos se colocando dentro, particularmente, da comunidade bioeticista sobre a objeção de consciência. Era isso, primeiro. Muito obrigado. Excelentes desafios também para motivar a assistência. Em primeiro lugar, é verdade que começam a surgir leigos nos comitês de ética. Representa exatamente a trajetória, o culminar da trajetória que eu elenquei há pouco, ou seja, que o nível de desconfiança é tão grande que já não é condição bastante um comitê de ética plural, interdisciplinar, com profissionais de outras instituições, até já temos que agregar pessoas leigas
e, portanto, conceptualmente até faz algum sentido, mas também não deixa de ter os seus problemas. Porque discute-se muito o que é que quer dizer um leigo e como é que se recruta um leigo para um comitê de ética. Porque, como é bom de ver, ninguém faz um sorteio nacional para recrutar os leigos. E, portanto, pode haver a tendência para os leigos serem nem mais nem menos do que pessoas representativas de alguns setores da sociedade ou até de grupos de defesa de interesses dos doentes, com todo o direito que lhes assiste, mas que também não tenho a certeza se é o perfil ideal para integrar um comitê de ética. Mas, enfim, é uma tendência. Em Portugal ainda não há muito essa tendência, mas é uma quase fatalidade, mas recomendaria muita cautela no modo A, como se recrutam os membros dos comitês de ética, B, se forem leigos, por maioria de razão e não menos. Dito isto, em relação à professora Regina Parisi, é evidente que a questão que coloca da desigualdade é absolutamente flagrante e até avassaladora. Mas a questão leva-nos mais longe, ou seja, como é que nós corrigimos a desigualdade? E para corrigir a desigualdade, opinião pessoal, é preciso duas coisas. A primeira é termos a arquitetura ideológica necessária e suficiente para corrigir a desigualdade. Porquê é que os Estados Unidos da América, um país, uma comunidade que gera 17 trilhões de dólares por ano de riqueza, tem desigualdades muito mais acentuadas em praticamente tudo do que Portugal, que tem um PIB em absoluto e per capita muito menor. Portanto, a arquitetura ideológica é absolutamente essencial. E, felizmente, eu orgulho-me muito de ser europeu, não é por ser europeu, é porque o modelo social europeu, com os defeitos que pode ter e com as incapacidades que pode ter, mas não deixa de ser, na minha modestíssima opinião, um modelo ético, do ponto de vista social, se não mais perfeito, o mais aproximado da perfeição. Ou seja, um modelo que parte do pressuposto que o mais importante da sociedade são as pessoas, e não a riqueza em abstrato, que a riqueza existe para servir as pessoas e que os sistemas de proteção social são absolutamente instrumentais para dar boa qualidade de vida às pessoas. Portanto, esta concepção, que no fundo tem por base uma visão igualitária de sociedade, não nenhum igualitarismo radical, porque já se viu que esse não dá resultado, a história demonstra isso, portanto não vale a pena insistir, mas um igualitarismo no sentido, no fundo, que também está na gênese das correntes de bioética mais modernas, isto é, um igualitarismo que propõe e defende a igualdade equitativa de oportunidades, ou seja, um modelo onde qualquer um de nós, seja homem ou mulher, rico ou pobre, novo ou velho, qualquer que seja a cor da pele ou o local onde viva, entre outras coisas, possa, à partida, ter acesso a um conjunto dos bens sociais que lhe vai permitir desenrolar os seus talentos, as suas capacidades, permitir ser médico se for o caso, ser enfermeiro ou ser um outro profissional que se identifique com aquilo que são as suas aspirações mais profundas. Portanto, eu diria que o primeiro passo para ultrapassar as desigualdades, ainda que não seja suficiente, mas é a concepção ideológica da sociedade. E é por isso, espero que não seja uma revolta em relação a este modelo de sociedade, mas partindo do pressuposto que não é, chamar a atenção que falávamos no intervalo do IDH, e do IDH que foi agora publicado, e não restam dúvidas. A superioridade deste modelo civilizacional é objetiva. Olhamos para o IDH e são os países do Norte da Europa, é a Austrália, é o Canadá, é a Nova Zelândia, ou seja, aqueles que de uma maneira ou de outra implementaram esta concepção de sociedade e a concepção de Estado que serve a sociedade e que não serve a si próprio. E fala por ele. É por isso que dá prazer ir à Escandinávia, por exemplo, a qualquer país escandinavo, onde as desigualdades são realmente muito atenuadas. Claro está, isto tem uma concepção por trás de modelo de bem-estar, de Estado, de funções sociais do Estado, de racionalização do Estado, porque obviamente sem esta concepção mais lata nunca conseguiremos apagar as desigualdades.
E o exemplo dos Estados Unidos é gritante. Não é pelo nível de riqueza que se apagam as desigualdades. É preciso termos por trás uma concepção clara, uma concepção objetiva, na qual acreditemos, eu acredito não apenas por uma questão, digamos, de concepção, mas porque se traduz em melhoria da qualidade de vida, em bem-estar das populações, em gozo de direitos humanos, em acesso à saúde, em acesso à educação. Enfim, é tão evidente a superioridade que não vale a pena sequer, na minha perspectiva, aprofundar mais esta questão. Obviamente que uma segunda questão é que para conseguirmos este ideal de sociedade, temos agora sim que gerar, digamos, os meios e a riqueza suficiente para conseguirmos implementar este modelo. Não podemos distribuir aquilo que não temos. Portanto, eu diria que para atenuarmos essas desigualdades, temos que construir, primeiro, através da própria construção da sociedade. Segundo, através das ferramentas que a sociedade tem, nomeadamente a Constituição dos diferentes países, enfim, que no fundo compõem o universo deste caso da lusofonia, digamos, a concepção de sociedade que permita resolver isso. E depois, obviamente, termos um modelo de desenvolvimento económico que permita a jusante implementar a concepção que temos. Agora, dito isto, não é uma tarefa impossível. Diz e bem que há desigualdades grandes entre os países da lusofonia. Mas, enfim, eu não sou muito novo, não tenho a juventude dos jovens que estão lá atrás, mas também não sou muito velho, e recordo-me do Portugal de há 40 anos, 40 não, mas 30 e tal anos atrás. E o Portugal de há 30 anos atrás não tem nada a ver com o Portugal de hoje. Falou-se há pouco no painel anterior de sistemas de saúde. Eu não sei se nesta sala tem a percepção que o sistema de saúde português ultrapassou o sistema britânico no ranking dos sistemas de saúde da Europa e do mundo. Portanto, aquele que foi o nosso referencial para a criação do Serviço Nacional de Saúde português, hoje está atrás no ranking internacional. O National Health Service britânico está atrás do Serviço Nacional de Saúde português. E isto é uma obra de 10, 15, 20 anos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que as coisas podem mudar. Nós não estamos condenados ao atraso. Portugal mudou, e mudou muito, em muito poucas décadas. Tivemos que ter uma revolução, tivemos que afirmar os princípios éticos e sociais que eu referi há pouco na nova Constituição da República, e depois tivemos tempo de os implementar. E foi assim que eu creio que conseguimos ter alguns bons resultados na saúde. Claro, ainda estamos a meio da tabela da Europa, mas já ultrapassámos o Reino Unido e já ultrapassámos a Espanha. A Espanha, nosso país vizinho, que sempre foi, digamos, a nossa economia motora. E a verdade é que ultrapassámos. E na educação vamos ultrapassar também. Porquê? Porque tivemos a clarividência, enfim, de quem foi, não interessa agora o caso, de propor e de implementar acesso universal da educação para todos durante 12 anos. Portanto, Portugal tem 12 anos de escolaridade obrigatória para todos. Não dá resultados em 4 anos. Ninguém ganhou eleições com isso, até perdeu. Mas, de facto, é algo do qual vamos ter frutos daqui a umas décadas. Portanto, nós não estamos condenados, qualquer que seja o nosso nível de partida, a determinados níveis de desigualdade. Portanto, o facto de existirem, neste momento, desigualdades entre os países da lusofonia, pelo contrário, até pessoalmente me mobiliza mais, porque com as experiências, quer de alguns países da lusofonia, quer de outros países para além do universo da lusofonia, podem ser inspiradoras para atenuar estas desigualdades. Portanto, elas existem, mas não estamos condenados a que elas existam. E com o mundo, com a rapidez que a globalização impõe, estou convicto de que é mais rápido ou é mais fácil hoje ultrapassar desigualdades do que era, se calhar, há uns anos atrás. Como também é mais fácil aprofundar as desigualdades. Agora, nós temos uma ferramenta tremenda que é o voto. Saibamos todos, nos diferentes países, escolher aqueles que nos oferecem maiores garantias, já ouvimos há pouco o Sr. Presidente falar ao de leve nisso, que nos dão as garantias de poder implementar com maior certeza estes ideais, que eu creio que são ideais partilhados à escala global, não há aqui nada de muito inovador. Quem é que não quer ter acesso à educação de qualidade, qualquer que seja
a zona do território onde se vive, seja na Rondônia, seja em São Paulo, ou seja no Porto, ou seja em Bragança. Todos querem ter o mesmo nível de qualidade na saúde e na educação. E se não têm, também fica esta nota que também ouvi na mesa anterior. Não é se calhar só por escassez de recursos. Os recursos são importantes, mas se não forem bem utilizados, há um ditado que se costuma dizer em Portugal. Quando há um problema e se deita dinheiro, há uma coisa que desaparece. E não é o problema, é o dinheiro. Portanto, pensar que só por aumento do financiamento resolvemos os problemas também é um erro estratégico. Há que aumentar o financiamento para corrigir as desigualdades, mas ter a capacidade e a coragem de implementar as concessões, desde logo do ponto de vista gerencial, que permitam uma boa utilização dos recursos. Quanto à objeção de consciência, é um problema muito sério e é mais sério, em Portugal debate-se muito este problema, quando nós começamos a implementar áreas de intervenção médica que são estranhas à tal tradição hipocrática que eu aqui referi. Ou seja, se por um lado a ética médica tradicionalmente e na atualidade também afirma o direito inalienável de qualquer profissional, nomeadamente qualquer médico, de objetar de consciência, por outro lado também estou em crer Estou em crer que com o surgimento de novas evoluções, o problema da objeção de consciência é muito mais sério. Determinadas técnicas de procriação medicamente assistida, por exemplo, a liberalização da interrupção voluntária de gravidez, que ocorreu em Portugal, suscita problemas enormes de consciência e bem a alguns profissionais, não a outros. E agora, mais recentemente, quer a legalização do testamento vital, que curiosamente não suscitou até hoje um único pedido de não aplicação por objeção de consciência, mas se for o caso, que eu já referi aqui algumas reservas, da legalização da eutanásia, reconheço que a questão da objeção de consciência vai ser ainda mais profunda. Portanto, eu diria, para responder à senhora professora, que é uma questão que sempre atravessou a ética médica e que faz mais sentido hoje do que nunca. E, naturalmente, compete às instituições médicas não abrirem mão desta possibilidade. Porque não é que se trate propriamente de um direito, que também é uma maneira de ver a interação entre a medicina e a sociedade. E, portanto, se nós queremos uma medicina tal como ela foi conceptualizada ao longo dos séculos e dos milénios, não podemos abrir mão desta concepção fundamental que agora se reflete e está plasmada na objeção de consciência, mas, por outro lado, também, em boa verdade, tenho que reconhecer que, apesar da sociedade reconhecer e dever continuar a reconhecer a objeção de consciência, isso também não pode, de modo algum, interferir com os legítimos direitos das pessoas que, nos termos da ética social e da lei em vigor, queiram usufruir de um determinado tratamento ou de uma determinada intervenção médica. Por exemplo, em Portugal debate-se muito como é que nós equilibramos o facto de muitos médicos serem objetores de consciência em relação à prática do abortamento, mas, por outro lado, de não prejudicar nenhuma mulher ou nenhum casal que, nos termos da lei, queira interromper a gravidez. Portanto, este equilíbrio nem sempre é fácil de obter, mas tem que ser encontrado. Portanto, nós temos que encontrar, como sociedade civilizada, um ponto de equilíbrio entre os direitos das pessoas, os direitos de cidadania e, concretamente, os direitos da mulher e, por outro lado, os direitos dos profissionais e dos médicos a exercerem a medicina de acordo com os seus padrões éticos pessoais e também com os padrões éticos da profissão. Posso? Muito obrigado. Antônio Zacarias, de Moçambique. Eu queria parabenizar o Dr. Galo pela apresentação da gravidez na adolescência. É um tema que nos apaixona bastante. Realmente é uma preocupação. Estou a fazer um pós-doc nessa área, mas relacionada não só com
gravidez precoce, como também com abandono escolar, casamentos prematuros, que é um problema. Moçambique tem as maiores taxas de gravidez precoce, aliás, casamentos prematuros em África, e eu acredito que seja também a nível mundial. Queria lhe perguntar o seguinte: qual é a relação que encontrou no seu trabalho da gravidez na adolescência com a violência que eventualmente a menina terá sofrido, e se essas meninas são provenientes de casais que têm historial de violência, se foi incluso ou não no seu trabalho? Obrigado. Bom, em nossa pesquisa que nós fizemos com as adolescentes, nós ficamos muito preocupados. Primeiro, o risco mora próximo delas. Normalmente foram estupros provocados ou por parente ou por vizinhos, e isto, elas, na nossa pergunta, ela ficava preocupada de responder. Como é que muitos não sabem quem eram os verdadeiros pais. E também elas tinham vergonha de ir à escola, porque na própria escola elas sofriam bullying em virtude daquela gravidez. E aquilo acabava sendo uma consequência, era uma violência para a criança também, que eram duas crianças, a mãe e o filho. Então, a vulnerabilidade estava patente para ambas. E o meu estado, eu fiquei muito preocupado com essa situação, uma vez que eu sou toco-ginecologista, mas eu não me inteirava da situação que era tão estarrecedora, que acometia essas crianças. E eu procurei o governador do meu estado, que é médico, eu procurei o secretário, o prefeito municipal, que era médico, para nós fazermos, dar um socorro para essas crianças, da violência que elas vinham sofrendo, não só doméstica, mas na própria convivência dela do cotidiano. E isso me trouxe muita preocupação e continua trazendo, porque o futuro do nosso país são essas crianças. Lamentavelmente, o índice de criminalidade está aí, porque não tem uma educação desde a sua infância. O que eu pude perceber, por isso que eu me emociono quando eu vejo a família estruturada, né? Eu tenho uma família estruturada, mas quando eu vejo pessoas sem estrutura familiar, eu fico preocupado, porque essas crianças ficam abandonadas, sem carinho, sem afeto, sem nada. Então, elas sofrem bastante violência, não só por parte do poder público, como por parte da próprios familiares. Mais alguém? Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda Caldeira, eu sou estudante graduanda em Medicina da FUNORTE e também estou representando a IFMSA Brasil, a International Federation of Medical Students Associations of Brasil, no caso. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Irã. Qual é o papel que o senhor vê dos médicos e dos estudantes de medicina frente a esses números, frente à realidade da gravidez na adolescência? O que é que a gente pode fazer, como a comunidade médica pode fazer frente a isso? Você acha que é o caso do estudante, do médico mesmo, talvez, entrar nas escolas, por exemplo, para poder realizar ações, palestras, intervenções, para demonstrar as opções de contracepção, por exemplo? Ou você acha que isso deveria ser esse papel seria mais do professor, que talvez ele devesse receber mais orientação para poder realizar isso? Boa pergunta.
O papel é de todos nós, da nossa sociedade. Nós temos que nos organizar. Nas escolas, eu acho que a educação nas escolas é de grande importância. E com isto eu acho que você, eu, todos nós, temos que estar preocupados com o futuro do nosso país, com o futuro do mundo, que são as crianças. Se essa criança ela não recebe educação, não recebe carinho, não recebe afeto, automaticamente ela vai enveredar para onde? Para a marginalidade. E eu fico muito, mas muito entristecido quando eu ando nos sinais e eu vejo aquelas crianças tentando limpar um vidro de carro para ganhar R$1, né? Enquanto que os governantes deveriam, vem cá, vão para a escola, porque você está estudando. Ainda ontem mesmo eu parei o carro e disse, ela estava vendendo lá umas coisas, disse, quanto é que tem aí? Ela disse, R$5. Só vou te dar 20 para ir para a tua casa. Agora, a pergunta que eu faço, você estuda? Eu estudo. Lógico que não estuda. Aqui mesmo foi dito pelo professor Aníbal que o maior problema hoje no nosso país é a corrupção na saúde. E o meu presidente, Carlos Vital, ele sempre usa uma frase, qual é o maior patrimônio do ser humano? Todo mundo vai dizer que é liberdade. Não, é a saúde, porque sem saúde nós não temos liberdade, vamos ficar prostrados. É tipo a educação. Se nós não olharmos para essas crianças, você como estudante, eu como médico, que eu fiquei também, eu sou culpado porque eu sou ginecologista e só me detive depois que fui fazer esse trabalho, para galgar um grau de doutor. Mas eu consegui ganhar mais coisas, eu fiquei preocupado. E eu vou provocar, sim, o governo do meu estado, eu vou provocar as autoridades do nosso país, porque nós precisamos, sim, de educar esses jovens sexualmente, verificar como é que está a fase, o controle das doenças sexualmente transmissíveis, coisa que está um descontrole nesse nosso país. Lamentavelmente, o futuro do nosso país são vocês e essas criancinhas que estão desamparadas. Vamos trabalhar juntos e vamos conseguir um Brasil melhor para essas crianças. Zé Afonso, do Conselho Regional de Medicina de Minas. Eu estava conversando aqui com o colega de Cabo Verde e perguntei para ele qual que era a taxa de gravidez na adolescência. Ele me disse que era em torno de 15% lá. E que eu perguntei para ele também se estava relacionado. Ele falou que alguns casos. O seu trabalho, galera, é muito interessante. Agora, talvez as determinantes locais sejam um pouco diferentes do que no Sul. Provavelmente, sem nenhuma crítica ao Rio de Janeiro ou a Minas Gerais, provavelmente o índice de gravidez em adolescente, quem sabe por causa dos bailes, funks ou outras coisas, seja um pouco diferente dos determinantes sociais lá de Rondônia, da sua Rondônia. Eu queria saber o seguinte, existe, eu não sei, se existe a porcentagem de gravidez na adolescência no histórico nacional e se tem alguma relação disso aí com violência. Sim. Em Rondônia, deu em torno de 29%, né? Eu achei que foi muito elevado. No Brasil, tem em torno de 30%, né, a gravidez na adolescência. Isso quer dizer o quê? Que não estão fazendo... Veja bem, só se faz propaganda de DST no carnaval. Só distribui-se preservativo no carnaval. Sexo nesse país só se transa no carnaval? Por que não há constância isso aí? Alertando os jovens para que se use o preservativo.
mesma coisa, a adolescente. 50% não conhecia o que era contraceptivo. Eu perguntei se ela sabia o que era orgasmo. Não, ela não conseguiram me entender. Aí eu gozo. Não, prazer. Aí mais ou menos. A maioria não sentia. Então era tipo animal. Pegava essas crianças, animalesco, e tinham relação sexual. E isto é uma realidade, conforme você está dizendo. Nas cidades mais populacional, Rio de Janeiro, São Paulo, pode ser até pior. Até pior. Então, é uma preocupação, sim. A gravidez na adolescência é uma grande preocupação. E eu vou continuar, agora que eu estou mais dedicado, eu vou continuar combatendo e vou continuar procurando as autoridades para que nós temos um olho maior para essa juventude, para essas crianças no nosso país. Conforme eu mostrei, uma criança com 12 anos de idade com a gravidez recorrente, então é sinal que a educação não chegou até ela. Eu tenho um programa preparado para o meu estado de grátis. Eu disse, não é preciso me contratar não, porque eu já tenho condições de sobrevivência. Ah, excelente. Só estou pedindo uma equipe multiprofissional para que nós começarmos a mapear essas crianças. Até hoje eu não recebi o resultado. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Valdo Costa, eu sou doutorando de bioética e estou fascinado pela bioética. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Rui Nunes. A questão de objeção de consciência. Eu sou toxicoginecologista e eu sei o quanto o aspecto do aborto legal, muitos colegas têm objeção de consciência. E por ter objeção de consciência, existe um fundamento ético que ele, uma paciente que foi estuprada, ele não concordar em fazer o aborto, mas ele informar aonde é que deve fazer, como é que ela deve procurar o serviço que deve fazer. Eu não conheço o restante do Brasil, mas aqui em Brasília, nós temos um serviço de referência para realização dos abortos legal, caso do estupro, que é no serviço onde eu trabalho, Hospital Materno Infantil de Brasília. Mas se essa paciente ela for atendida no Hospital Regional de Taguatinga, HRT, muitos colegas, por ter objeção de consciência, não vou realizar o aborto. Isso é tranquilo, mas cabe a ele informar onde é que deve ser realizado. Por quê? Lá no serviço vai procurar saber se, na verdade, essa gravidez foi fruto do estupro. E se foi, ela vai entrar no serviço de interrupção dessa gravidez. Mas o que é que acontece? Essas pacientes procuram os outros regionais de hospital, não são informadas por objeção de consciência, ela não quer essa gravidez, porque ela, psicologicamente, ela diz que não vai aceitar essa gravidez, procura clínicas para realizar o aborto, e isso faz com que aconteçam infecções, né, e aumente a razão de mortalidade materna dessas pacientes. Eu queria ver a opinião do professor Rui. Eu estou pensando até a minha tese, pensar nesse aspecto do aborto legal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Evaldo, pela questão. Foi mais um comentário, mas também creio que posso comentar o comentário. Vamos pôr assim o problema. E faço em continuidade com aquilo que disse a professora Regina Parisi, ou seja, a objeção de consciência é um direito assumido milenar dos médicos individualmente considerados e da profissão médica. Portanto, a própria profissão médica considera que a objeção de consciência faz parte da sua moralidade interna. Por outro lado, a generalidade dos Estados, pelo menos dos democráticos, respeita este direito à objeção de consciência dos médicos. Não é mandatório que o fizesse, atenção. Há
outros setores de atividade, por exemplo, na vida militar, etc. E outros setores onde não existe o mesmo respeito pela objeção de consciência. Mas, felizmente, a medicina goza de uma dimensão ética, de um prestígio e de uma afirmação na sociedade que lhe permite que os seus membros e os profissionais possam gozar deste direito à objeção de consciência. Porque mesmo em democracia, nada impediria, repito, que a lei pudesse contornar este direito à objeção de consciência, direta ou indiretamente. Só para lhes dar um exemplo, há uma proposta de lei neste momento na Assembleia da República, em Portugal, portanto no órgão legislativo, que penso que não vai passar, mas não deixa de estar em discussão, de que queriam criar, se fosse aprovada a eutanásia, uma lista nacional e pública dos médicos objetores. Os professores de bioética, nos quais eu me incluo, manifestaram-se violentamente contra a criação dessa lista, porque era uma maneira indireta de condicionar o direito à objeção de consciência. Desde logo porque não há objetores de consciência de princípio, também os pode haver, mas pode haver objetores de consciência que não sejam por princípio, porque a priori a objeção de consciência é para um ato médico em concreto. Dito isto, aquilo que me parece o adequado do ponto de vista ético é a conjugação de dois caminhos. Aquele que diz, e bem, que o médico, apesar de ser objetor, não pode descartar as suas responsabilidades, designadamente no que diz respeito à orientação, no caso concreto, daquela mulher que foi submetida a estupro, não pode descartar essa responsabilidade, mas eu diria que há uma outra dimensão, que é social ou sistémica. Ou seja, vamos pôr o problema ao contrário. Apesar de eu entender, A, que o médico tem o direito à objeção de consciência, B, que tem a responsabilidade de orientar, como diz e bem, a mulher que, nos termos da lei, deseja interromper a gravidez, eu não creio que uma sociedade bem organizada e bem estruturada e moderna e civilizada deva repousar apenas neste poder de ver dos médicos. Ou seja, tem ela própria que se organizar. E, portanto, como diz, e bem, pois na região de Brasília, no Distrito Federal, presumo eu, há um hospital de referência nessa matéria, as entidades públicas devem, primeiro, garantir que assim é, segundo, divulgar isso junto da população para que a população esteja esclarecida. Porque este problema não é um problema específico da interrupção de gravidez. Quando em Portugal, por exemplo, se racionalizaram os serviços, por exemplo, do serviço de urgência, de emergência médica à noite, porque em determinadas cidades, por exemplo, na minha cidade, na cidade do Porto, havia vários serviços de emergência médicos, todos abertos ao mesmo tempo. E, portanto, não era possível, na lógica da utilização de recursos e da racionalização da utilização de recursos, haver esses serviços todos abertos. E, portanto, congregaram-se todos apenas num. Durante algum tempo, até a própria pediatria. Mas, obviamente, que isto implicou um esforço de informação das populações de que assim era. Para as pessoas não estarem a recorrer a um serviço de emergência médica que estava fechado, por exemplo, às 2 da manhã. Portanto, isto para dizer que há uma dimensão médica, acho muitíssimo bem que a estude, mas há uma dimensão também no plano da organização social, porque esta questão, como remete para direitos fundamentais das pessoas, direitos inalienáveis das pessoas, não pode ficar reduzido, por muito que seja a competência e a capacidade dos médicos, ao livre-arbítrio profissional. Tem que haver uma organização social que, no fundo, acautele o exercício e o gozo e o usufruto desse direito que acabou de reconhecer, quando ele está contemplado na lei, como parece ser o caso no Brasil e como é seguramente o caso em Portugal. Mais alguém?
Vamos encerrar, então, com a pergunta da doutora? Sim. Ou mais alguém quer? Então, encerramos com ela, tá bem? Era só um comentário final em relação à exposição do Dr. Galo. Meu nome é Daniela Seixas, que provavelmente já tiveram a oportunidade de me ver falar, mas aqui há algum tempo fizemos algum trabalho de investigação em adolescentes e a relação do desenvolvimento hormonal com a maturação do sistema nervoso central. E o que descobrimos foi que, portanto, nesta fase da vida, há uma grande remodelação das sinapses do sistema nervoso central. Portanto, tudo o que acontecia de hormonal neste período vai ter uma grande repercussão a nível do sistema nervoso. Então, no grupo de adolescentes que estudamos, quanto mais precoce fosse a menarca, maior a tendência para comportamentos de risco, incluindo comportamentos sexuais. Portanto, penso que isto é tudo extremamente interessante e, para além do impacto que podemos ver na sua comunicação, tenho a certeza, um impacto direto no desenvolvimento do sistema nervoso destas adolescentes. Obrigada. Muito obrigado. Observação extremamente importante de um possível relacionamento da menarca com a gravidez na adolescência. Queríamos mais uma vez parabenizar os dois ilustres, belos, excelentes conferencistas, as contribuições que tivemos da audiência, aprendemos muito, saímos daqui melhor do que chegamos. Convido a todos a amanhã estarem aqui de volta, porque certamente será ainda melhor. Vou passar aí a pedir ao nosso amigo Antônio Gutierrez para passar o certificado aos conferencistas. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite a todos. Os nossos agradecimentos, os últimos recados antes de liberar. As vans já estão disponíveis a levá-los aos hotéis. Às 19h30 até às 20 horas, as vans os pegarão na recepção dos hotéis e os levarão para o restaurante Coco Bambu para o jantar de confraternização. 19h30 até 20 horas, a saída dos hotéis para o jantar. Agora já estão disponíveis as vans para levá-los aos hotéis. Amanhã retomamos as nossas atividades no auditório a partir das 9h, sendo as saídas dos hotéis para cá a partir das 8h30 da manhã. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.